2 Timóteo, capítulo 4. Se você encontrou, acompanhe comigo, versículo 6 e 7. Diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Amém? Curva a sua cabeça por um instante. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pelas pessoas que vieram aqui hoje para serem ministradas pelo Teu Espírito Santo. Que a Tua mão poderosa, Pai, seja com cada um deles, Pai. Que o Teu Espírito Santo tenha a liberdade de agir no coração, na mente, no entendimento, na alma dos Teus filhos, ó Pai. Que os nossos olhos espirituais sejam abertos e nós possamos receber o melhor que o Senhor tem para a nossa vida hoje, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Amém, glória a Deus, aleluia. Pode se sentar, irmãos. Só para os irmãos fazerem uma retrospectiva, né? Nós começamos esses estudos falando da oração da fé, né? Que a oração da fé salvará o doente. A oração do justo pode muitos seus efeitos. E de lá a gente vem falando sobre isso, né? Que a oração tem que estar ligada ao caráter, à fé. E falamos também da oração do justo, né? Do nosso justo juiz, que está aqui na Bíblia, está lá no livro de... Oh, Jesus, me falha a memória aqui, o livro que nós lemos aqui a respeito de Jesus, né? Falando a respeito, deixa eu lembrar aqui, João capítulo 17 fala sobre a oração sacerdotal de Jesus. E quando nós entramos nesse tópico, nós falamos a respeito que Jesus, ele tinha discernimento do tempo presente, porque ele disse: Pai, é chegada a minha hora, né? Ele começa essa oração assim, dizendo que ele sabia o que estava acontecendo, o que ia acontecer e tudo que ele iria passar. E mais à frente, como nós lemos no último estudo, nós lemos que Jesus, ele disse assim: Pai, glorifiquei o teu nome, fazendo aquilo que o Senhor designou que eu fizesse, né? Cumpri a minha missão até o fim. Não foi fácil Jesus cumprir a missão que o Pai tinha proposto para ele, porque era uma missão de morte, né? Ele iria ser crucificado, ele ia passar pela morte, mas a morte não assustou Jesus, porque ele sabia que fazia parte, a morte fazia parte do processo, né? Do plano de salvação que Deus tinha na vida de Jesus, tinha para a humanidade através da vida de Jesus. E como exemplo, pode tirar, filho. Pode tirar, eu perco meu raciocínio, eu fico preocupado com a música, eu perco meu raciocínio. E nós precisamos entender, e de lá para cá nós íamos falando, né? Falamos que Jesus, ele perseverou até o fim, cumpriu aquilo que Deus tinha colocado, como o Pai tinha colocado para ele, não fugiu da responsabilidade, cumpriu a missão até o fim, independente do preço que teria que ser pago. E nós gostaríamos de continuar falando sobre isso, porque nós encerramos o culto terça-feira passada, dizendo que perseverança é um dos mais significativos princípios de conquista. O ser humano, para ele conquistar alguma coisa, ele precisa perseverar. A nossa oração, para ser ouvida, nós precisamos também perseverar com fé e crendo que o Senhor vai responder, né? Então a perseverança, irmão, é a marca de tudo na vida do cristão. A perseverança é algo importantíssimo na nossa caminhada com Deus, na nossa vida com Deus. Nós precisamos perseverar naquilo que o Senhor tem proposto para nós, perseverar nas promessas de Deus, perseverar nos planos de Deus, naquilo que Ele tem colocado na nossa vida. E constantemente nós somos desafiados a perseverar ou a desistir, né? Quanto aqui, se eu for, não levanta a mão não, mas se a gente fosse falar, quanto aqui já pensaram em desistir da caminhada cristã? Quanto aqui já pensaram em desistir do seu trabalho, ou pensaram em desistir da sua família? Mas perseverança é a palavra-chave que o Senhor nos dá para nós persistirmos naquilo que o Senhor colocou para nós. E esse texto que nós lemos agora, nós lemos o apóstolo Paulo, ele passou por muitas dificuldades, por muitas provações, para pregar o Evangelho, para divulgar o Evangelho para os gentios. E quando ele chega no final da carreira dele, ele diz assim: olha, quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, já está próximo o fim, né? O tempo da minha partida está próximo.
E o interessante é que Paulo não está preocupado com a morte, tá? Ele sabe que ele estava sentenciado à morte, ele já estava preso, mas ele não está preocupado com isso. Ele sabe que ele cumpriu a sua carreira, né? Quando ele diz aqui, ó, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não interessava as circunstâncias que ele estava, se ele estava preso, se ele estava sentenciado à morte, mas ele sabia que a missão dele tinha chegado ao fim e ele tinha cumprido o propósito pelo qual Jesus o havia chamado, né? Ele sabia que a perseverança era o elo ali dele com Cristo. Foi através da perseverança que ele conseguiu cumprir os propósitos de Deus para a vida dele. E nós queremos frisar nessa noite, talvez esse culto, nós vamos começar hoje a administração, talvez termine só no domingo, porque é uma administração muito longa. E eu gostaria de ir até onde a hora nos permitisse aqui, né? E talvez a gente pare e continue no domingo, porque o texto é um pouco longo. Mas eu gostaria de falar com os irmãos a respeito dos aspectos da perseverança, né? E aqui esse texto nos mostra 3 aspectos da perseverança. E os 3 aspectos são os nossos valores, os nossos temores e as nossas convicções. Esses são os aspectos determinantes do andar com Deus, né? Para quando você começa a andar com Deus, e para poder perseverar, nós temos que levar em conta os nossos valores, os nossos temores e as nossas convicções. Eu gostaria de explanar esses 3 pontos dentro desse texto que nós lemos aqui. Combater o bom combate, irmão, quer dizer mudança nos nossos valores. O primeiro aspecto da perseverança são os nossos valores, né? A quem amamos, onde está o nosso coração? A palavra do Senhor diz que ninguém pode servir a 2 senhores, ou serve a Deus ou serve a Mamon. A palavra também diz que aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. E aí nós começamos a entender que existe um conflito entre o bom e o mau combate, e um efeito colateral com os nossos valores. Quando Paulo fala que eu combati o bom combate, nós precisamos entender, se ele falou que há o bom combate, existe também o mau combate, existe o outro lado. Quando fala que existe o bom, certamente existe o ruim, né? A perseverança perde seu significado quando nossos valores estão corrompidos. Então o primeiro ponto que nós vamos falar aqui é a respeito dos nossos valores, né? O que nós achamos, a quem nós servimos, né? Porque a Bíblia fala também, aquele que amamos, nós nos tornamos servos, né? Nós nos tornamos servos daquilo que nós amamos. Então nós somos, a eficácia da oração está profundamente ligada aos nossos valores, aquilo que é importante para a nossa vida, aquilo que nós damos principal importância, né? Nós damos importância de vir ao culto. Hoje eu conversei com uma pessoa e eu fiquei triste, porque essa pessoa deu tanta importância muitas vezes ao ministério, e ela conseguiu se esquecer da família. Ela sempre lançou tanto de cabeça no ministério que Deus deu para ela, que ela esqueceu, abriu mão do contexto familiar, e hoje está pagando um preço tão alto por isso, irmão, né? Então nós precisamos entender esses princípios, porque nós nos amoldamos aos nossos valores que escolhemos para nossas vidas. Nós tomamos a forma e o jeito daquilo que amamos. Por isso é muito importante nós entendermos e discernirmos o que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida, o que nós amamos, porque senão nós nos tornamos, né, nos amoldamos aos valores que nós escolhemos. O nosso quadro de valor determina o nosso caráter, que por sua vez determina o nosso destino, né? Já viu, vamos dar um exemplo bem grosseiro aqui, né? Uma pessoa que escolhe, que tem um caráter duvidoso, uma pessoa que gosta de mexer no alheio, uma pessoa que gosta de briga, né? Com esse tipo de caráter, ela vai definir o destino dela, né? Como o pessoal fala, é caixão e vela preta, né? Ou cadeia, né? Vai definir o destino que ela escolheu, porque o caráter dela está dizendo o destino que ela vai seguir, né? Não se pode mudar uma pessoa, irmão, sem mudar os seus valores, sem mudar a sua maneira de pensar, sem mudar aquilo que é importante na vida dela. Quando nós nos convertemos, né? A Bíblia fala que nós nos tornamos nova criatura, nós abandonamos a velha criatura, as velhas práticas, né? E muitas vezes tinha algo lá no passado que nós amávamos demais,
né? E quando a gente vem com uma nova vida em Cristo, esses valores, né? Isso que nós amávamos demais, nós precisamos trocar e passar a amar as coisas que Deus coloca na nossa vida, né? E porque isso vai fazer toda a diferença. Precisamos amar, irmãos. Quando nós falamos de valores, nós precisamos amar aquilo que Deus ama. Essa é a chave do negócio. Lá em 1 João capítulo 2, do 15 ao 17, o Paulo fala, né, o apóstolo João diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, o seu desejo, né? Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, né? Então nós vamos entender que isso, nós precisamos passar a amar aquilo que Deus ama. Quando nós falamos que nós estamos na igreja, que nós servimos a Deus, que nós entregamos a nossa vida para Jesus e continuamos amando as coisas do mundo, alguma coisa está errada. Os nossos valores precisam ser ali revistos, nossos valores precisam ser moldados de acordo com o que a palavra está nos dizendo, porque existe uma luta muito grande que é os valores que estão sendo na mente e os valores que estão no nosso coração. Como podemos determinar de forma genuína os nossos verdadeiros valores? Uma pergunta para nós, né? Como nós podemos determinar qual que é o nosso principal valor na nossa vida? Nós falamos que nós amamos a Deus sobre todas as coisas, é isso que o crente sempre fala, né? Qual que é o grande mandamento? Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, né? E como nós podemos definir isso? Basta atentarmos para as coisas onde nós estamos investindo o maior tempo, dinheiro, vida e esforço, né? Aí a gente fala: olha, eu amo a Deus sobre todas as coisas, né? Mas quanto tempo nós estamos investindo na presença de Deus? Quanto tempo ou dinheiro nós estamos investindo para andar com Deus? E aí a gente começa a fazer um paralelo. Peraí, mas eu estou dizendo que eu quero colocar Deus sobre todas as coisas, mas na prática eu estou colocando Deus acima de todas as coisas, né? É uma convicção da mente e a outra convicção do coração. Nós sabemos o que é certo, mas o coração é que vai ditar o que nós realmente estamos fazendo. Se nós estamos fazendo, né, correspondendo que a mente pensa uma coisa, o coração está dizendo outra. O coração está determinando outra coisa. É fundamental nós nos confrontarmos com essa realidade, porque onde temos armazenado nossos valores? Na mente ou no coração, né? Nós precisamos pensar onde está o nosso valor. Está só na mente? Nós só estamos só com o discurso? Só no intelecto? Ou isso já desceu para o nosso coração? Porque essa questão estabelece uma diferença entre o superficial e o profundo. A mente é igual papagaio, até papagaio repete as coisas, né? É bem superficial. Nós podemos ter uma vida onde nós repetimos frases, né? A gente decora o versículo e repete o versículo. Mas você trazer esse versículo para o coração e colocar em prática aquele versículo na sua vida é outra coisa, é outra realidade, é outra maneira de pensar, né? Os valores intelectuais, né, e os valores vivenciados vai denunciar a nossa incoerência com o que nós pensamos e o que nós fazemos, né? Às vezes, como Paulo dizia, né, aquilo que eu quero eu não faço, aquilo que eu não quero eu faço. Mas Paulo teve um dilema desse, né? Muitas vezes a gente pensa em fazer uma coisa, mas acaba não fazendo aquela coisa. Por quê? Porque há uma incoerência, há uma inconstância nisso aqui. Essas teorias acabam se confrontando, né? Vou mandar uma pergunta interessante aqui. Se eu perguntasse aqui para os irmãos, quem acha que é importante orar? Né? É importante orar? É importante, né? É importante ler a Bíblia? Todo mundo sabe, é importante, essencial. Até um dia perguntaram para um homem o que era mais importante, orar ou ler a Bíblia. Para um sábio, perguntaram para um sábio, e esse sábio falou assim: olha, o que será mais importante para um pássaro, a asa direita ou a asa esquerda para ele poder voar? Então as duas coisas são importantes, né? Isso todos nós sabemos. Agora eu vou pedir para os irmãos, não levante a mão. Quantos aqui tem uma vida de oração e uma vida de leitura da palavra diariamente? Não precisa levantar a mão, só pensa na sua consciência.
né? Aí que está a diferença, aí que mora a diferença. Aqui uma coisa que nós sabemos, que nós temos no intelecto, mas é superficial, porque no nosso coração, às vezes nós negligenciamos, nós não fazemos. Se os irmãos estão conseguindo entender esse princípio, né? Vai certamente, quando somos confrontados, nós vamos constatar os nossos valores intelectuais, a nossa religiosidade, né? Mas quando nós temos uma vida de oração, aí sim vai vivenciar realmente na prática aquilo que está no coração, ou está na mente, ou está no coração, irmão, está na mente e desceu do coração, né? Você passa a praticar. O salmista Davi dizia: eu guardei a minha palavra, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, porque se ficar só na mente, irmão, vira um decoreba, até papagaio repete, né? Mas quando você guarda a palavra no coração, você vivencia aquilo que você está vendo. Então nós precisamos entender isso, porque senão nós entramos numa crise de integridade. Nós falamos uma coisa e vivemos outra, né? Nós não conseguimos ter uma integridade daquilo que nós falamos. E quando fazemos a pergunta certa, irmão, percebemos que o Evangelho não pode ser meramente teorizado, teoria, né? Não pode ser somente uma teoria de vida, mas tem que ser uma prática de vida. Tem que ser uma prática. O Evangelho precisa ser uma prática na nossa vida, né? Olha, às vezes um outro exemplo, tem um versículo na Bíblia muito lindo que fala assim: uma alma vale mais para Deus do que o mundo inteiro. Alguém já ouviu esse versículo? Uma alma é mais importante para Deus, vale mais que o mundo inteiro. Olha que coisa preciosa, né? Uma alma para Deus. Mas se nós formos perguntar aqui, se eu fosse perguntar: irmão, qual o preço que você tem pagado para tirar uma alma da mão do inimigo? Que preço? Não levantar a mão, só fica no campo das ideias aí, para não ficar constrangedor, né? Se eu fosse perguntar assim, se uma alma vale mais que o mundo inteiro, que preço de oração, de levar a palavra que você tem se empenhado, né? Que preço você tem pago para ganhar uma alma para Jesus? O que eu estou tentando mostrar, irmãos, é a diferença que há entre você ter uma verdade na mente e outra verdade no coração, né? Nós pensarmos de uma forma e fazermos de outra. Eu não estou aqui, irmão, fazendo cobrança, nem quero ser um acusador apontando defeito. Eu só estou provocando os irmãos para pensarem e meditarem nesse contexto, né? Porque nós precisamos entender tudo isso. Nós precisamos entender esse contexto, irmãos. Há 4 meses, ou não, outra coisa que eu estava vendo, já ia perdendo aqui, né? Mas voltando ao contexto, o que nós amamos vai definir se nós estamos combatendo o mal ou o bom combate na vida, e se a nossa esperança está ou não valendo a pena, né? Se nós precisamos meditar nisso aqui, né? O que amamos vai definir se nós estamos combatendo verdadeiramente o bom combate ou se nós estamos combatendo um mau combate, né? O que amamos não vai decidir isso. O segundo ponto, irmão, diz aqui, o apóstolo Paulo diz: completei a carreira. Para você completar uma carreira, você completar uma etapa, você tem que vencer alguns obstáculos, você tem que vencer alguns desafios. E aí um dos desafios da vida cristã, irmão, é vencer os nossos temores, vencer a nossa capacidade de enfrentar o medo e o comodismo. Muitas vezes, né, quando fala um dos maiores medos que nós temos, irmão, um dos maiores temores é o medo e o comodismo. Em Mateus 10:28, Jesus diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Irmãos, os maiores obstáculos, né? O que derrotou o povo de Israel não foram as cidades fortificadas, mas foi o medo e a incredulidade do povo tomar posse daquilo que Deus tinha dado para eles, né? Quando nós vemos na Bíblia o exemplo que Deus mandou, tirou o povo do Egito, atravessou o Mar Vermelho, chegou lá, mandou os espias olharem aquela terra. 12 espias foram lá, 10 voltaram com uma mensagem como:
Nós somos como um gafanhoto, lá só tem gigante, a terra é boa, mas não é para nós, né? A maior dificuldade não era o inimigo da terra, a maior dificuldade não eram os gigantes que estavam lá, mas o maior inimigo do povo era o medo e a incredulidade. O maior desafio, irmão, não são as dificuldades externas, mas o medo e a insegurança interna que muitas vezes brota do nosso coração. É a gente olhar para uma circunstância e falar assim: eu não sou capaz, eu não vou conseguir, não é para mim, né? Não é assim que a gente às vezes tem mania de colocar, quando a gente tem um desafio para completar, a primeira coisa: não, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que eu vou parar pelo caminho, não, para mim não dá certo, né? Porque essa questão do medo, irmão, ela mexe conosco, né? É uma insegurança interna, e essa insegurança muitas vezes nos trava, não nos deixam prosseguir, não nos deixam caminhar, e nós precisamos entender isso. Um dos problemas dessa insegurança, irmão, é a fragmentação familiar, né? Pessoas que vêm de lares desconstruídos, que eu digo assim, lares onde não há a presença do pai, ou não há a presença da mãe, ou onde houve abuso, onde houve muita violência. Tudo isso traz uma insegurança para a pessoa que viveu dentro de um contexto desse. E aí, quando ela chega na vida adulta, com uma pessoa que veio de um lar desfeito, vamos supor que na infância os pais se separaram, ou não conheceu o pai, ou a mãe perdeu a mãe, ou alguns traumas. Às vezes a pessoa foi violentada, ou às vezes a pessoa foi abusada moralmente, né, durante toda a infância. Quando ela cresce uma pessoa insegura, uma pessoa que tem medo de tudo. Qualquer circunstância que coloca na frente dela, ela já olha pensando: não, mas eu não vou conseguir, isso aqui é muito difícil, não é para mim, né? Ela foi muitas vezes colocada na cabeça dela algumas crenças que precisam ser mudadas, esses valores precisam ser transformados. Ela precisa mudar a maneira de pensar, porque senão ela fica paralisada por conta do medo. O medo causado pela insegurança, pela forma com que ela foi criada, né? Então essas pessoas, né, muitos já se acostumaram a viver sob a intimidação social e espiritual. Muitas pessoas estão viciadas no medo e com a vida bloqueada sobre vários aspectos. A pessoa tem medo de tudo. A pessoa não vai procurar um emprego porque tem medo de não sei do que. A pessoa não vai fazer uma faculdade porque tem uma escola porque tem medo disso, tem medo de tudo, né? A pessoa fica complexada. Traumas e complexos, irmão, destrói a nossa iniciativa e destrói a nossa capacidade de correr risco em prol do cumprimento da vontade de Deus na nossa vida. Quando pessoas, irmãos, que não tiveram, né, uma vida bem alicerçada na infância, quando elas crescem, elas se tornam adultos, muitas vezes inseguros, que não conseguem vivenciar o novo de Deus, porque toda vez que se coloca um desafio diante dessa pessoa, ela se acovarda, ela tem medo, algo pode acontecer, algo pode mexer ali com a segurança dela, né? E a pessoa volta atrás. Para preservar, né? Para perseverar, precisamos ser ousados e vencer os aguilhões impostos pelo medo, irmão. O medo é uma cadeia. Muitas pessoas, irmão, não conseguem prosperar, não conseguem muitas vezes desenvolver um ministério da igreja por conta do medo, por conta da insegurança, porque ela se acha incapaz, né? Não é errado, irmão, sentir medo, é errado ser manipulado pelo medo, né? Muitas vezes tem pessoas que não conseguem, muitas vezes, deixar o filho ir à escola sozinho. Por quê? Porque qual é o risco de ser atropelado no caminho, né? A criança não pode nem botar a cara no portão porque tem o medo de ser atropelado. Por outro lado, a pessoa: eu não vou me casar porque minha mãe casou e não deu certo, e casamento não é para a nossa família, né? E a pessoa acaba vivendo esse medo constante, esse medo de se lançar num relacionamento, esse medo de viver coisas novas, né? De viver coisas que o Senhor tem para a nossa vida. E aí nós começamos a entender o princípio do terrorismo, né? Tem muitas pessoas que vivem um terrorismo, né, emocional dentro de casa, né? Aquela pressão, aquela aflição dentro de casa, o terror que é colocado na cabeça. Muitas vezes esse terrorismo acontece dentro da igreja, né? Tem igreja que a pessoa não pode dar um piu-piu,
que o pau tora na cabeça. É tudo Deus vai castigar, tudo Deus vai punir, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas sempre no lado negativo, né? As pessoas não veem para o lado positivo, vê sempre com Deus como um carrasco. As pessoas ficam aterrorizadas, né? Atemorizadas, não conseguem vencer, não conseguem romper esse limite. Por quê? Porque por muito tempo foi sedimentada essas crenças na cabeça da pessoa e desenvolveu medo. Irmãos, você vê o maior desafio do ano passado para cá, dos últimos anos, nós vivemos, o mundo está vivendo um problema muito grande com os ataques terroristas, né? E o que é um ataque terrorista? O ataque terrorista, o inimigo ele lança uma afronta, mostrando um poder que ele não tem todo aquele poder, mas naquele ataque baixo, sutil, né? E ele vai esparramar o medo. Ele vai esparramar um medo naquela região, vai estar todo mundo ficando com medo. Lá na Europa mesmo, todo tem medo de terrorismo, porque já foi um atentado, foi dois, né? Eles não conseguiram tomar o país, mas eles mantêm o país cativo do medo por tantas afrontas de terrorismo, né? E no mundo espiritual, irmão, o maior terrorista que existe é Satanás. E ele fica lançando esses dardos na nossa mente, falando: você não é capaz, não é para você não pode, né? Você não consegue, né? Você não vai chegar ao fim disso que eu coloquei na sua mão. O inimigo ele fica tentando te aterrorizar, fazendo você, te impedindo de você conseguir acreditar no que Deus prometeu para você. Satanás espalha medo, agindo, controlando e manipulando pela intimidação. Isso pode nos impedir de completar a missão e a tarefa que Deus deu para nós, né? Às vezes Deus tem promessas a cumprir na vida de uma pessoa, uma promessa ministerial, às vezes um grupo, cantar no grupo de louvor, um ministério infantil, ser um missionário, ser um pregador, mas muitas vezes por conta desse terrorismo espiritual que a pessoa viveu, a pessoa não consegue, porque ela vai sempre dar crédito para quem? Para o medo, né? Para o medo. E o medo espiritual, irmão, pode ser definido como a fé no inimigo e nas suas mentiras. Quando nós estamos com medo, o medo é a fé invertida. O medo é a fé do outro lado, né? Você vai estar sempre crendo que o inimigo vai poder fazer algo contra você. E isso nós precisamos acabar com isso, né? É uma fé negativa. Muitas pessoas têm uma fé espantosamente grande, né? Você vê uma pessoa com uma fé grande, uma fé enorme, uma grande capacidade de crer, né? Infelizmente, nós temos visto muitas pessoas com uma capacidade enorme de crer, né? Uma fé enorme, mas do lado contrário, né? Ela dá sempre crédito às palavras do inimigo, ela sempre dá mais crédito, ela crê mais nas maldições do que nas bênçãos. Tem pessoas que desenvolvem por conta da fragilidade que já passou ao longo da vida, desenvolve essa fé invertida. Ao invés de crer nas promessas que Deus tem para ela começa a botar crédito naquilo que pode acontecer de errado, né? É uma doença, mas eu vou ficar doente, eu não vou na igreja hoje, que hoje trovejou lá em Campo Grande, peguei um toró, eu vou ficar gripado, né? A pessoa começa a dar um crédito maior no que o inimigo está fazendo, no que o inimigo está ameaçando fazer, o inimigo nem fez, mas Deus está dando crédito para isso, né? Elas creem intensamente, fortemente, que nada vai dar certo, né? Já viu pessoas que parece que é negativa, né? Fala assim: fulano, você vai pagar o preço, vai de carro, mas eu não vou não, porque o meu carro vai quebrar na estrada, né? Sempre é coisa negativa, só pensando do lado contrário, né? Eu tenho um parente que ele sonha em viajar de moto, né? Ele sonha em viajar de moto. Eu falei assim: mas fulano, e ele sempre fala para mim que ele quer viajar. Eu falei: então tá, vamos viajar. Ele falou assim, eu falei: mas você vai levar sua esposa, né? Na época ele conseguia, ele falou: você vai levar sua esposa? Eu falei: não dá, porque minha moto já vai cheia. Eu falei: mas cheia como assim? Não, porque eu já peso tantos quilos, eu ainda vou levar minha maleta com mais 30 ou 40 quilos de ferramenta, né? Eu falei: mas para que você vai levar ferramenta? Não, vai que fura o pneu, vai que quebra uma corrente, vai que dá um problema. Eu falei: rapaz, se eu for sair de casa, eu vou pensar que vai dar errado, eu nem saio, né? Então a pessoa já pensa que tudo vai acontecer de errado ao longo da caminhada dele. Por quê? Porque a fé do inimigo está maior do que a fé em Deus. O medo está falando mais alto.
O medo está impedindo ele de viver o melhor que Deus tem para ele, está impedindo ele de combater o mau combate, e ele está gastando tempo onde? No mau combate, né? Ele não está combatendo o bom, ele está vivendo o mau combate, né? Essas pessoas vivem confessando fracasso. Eu não consigo, não é para mim, não dá para mim, né? Teve pessoas que você conversa com elas, só palavra negativa, né? Não dá certo, só vai dar errado. Nós precisamos vigiar isso aí, porque o medo nada mais é que a fé na desgraça. Através do medo construímos nossas próprias derrotas, né? Você está tudo dando certo, mas a pessoa está com tanto medo que o medo dela faz com que tudo dê errado. Eu não sei se eu emprestei um DVD para os irmãos aqui do pastor José Maurício falando sobre crenças, e o pastor José Maurício dá exemplo, ele conta um testemunho que ele estava numa casa, e nessa casa tinha um rapaz, ele chegou na casa, ele foi almoçar numa casa, e nessa casa tinha um rapaz, que o rapaz começou a olhar para ele, e o rapaz começou a suar, e falou: o que está acontecendo com esse rapaz? E o rapaz falou para ele: olha, você duvida que eu vou derrubar esse copo daqui a pouco, né? Ele falou: não duvido não. Se você já está falando, eu não duvido, né? Ele falou: não, porque eu sou assim, onde eu chego eu derrubo tudo pela minha frente, né? E ele falou assim, e o pastor: não, para com isso, rapaz, se aquieta, né? E o cara ficou com aquele sentimento: eu vou fazer uma coisa, eu vou derrubar, Aí de repente disse que o cara relaxou, tranquilizou e começou a correr tudo de boa, né? Conseguiram almoçar. Só que quando chegou no final, quase já no final do almoço, esse rapaz foi levantar. E ele conseguiu, não se sabe como, ele conseguiu prender a ponta da toalha na fivela do cinto. E a hora que ele levantou, ele não derrubou o copo, derrubou a mesa inteira, né? Só que ele já estava prevendo que ele ia conseguir fazer uma desgraça, né? Mesmo uma pessoa já cria antecipadamente que algo ia dar errado, né? E ele colocou aquilo na cabeça dele e concretizou que deu errado. Por quê? Porque a fé invertida, a fé dele funcionava do lado oposto. Ele cria demais no poder do inimigo, ele cria demais que ele iria fracassar, que ele não ia conseguir resolver aquele problema. E aí, irmão, nós construímos nossas próprias derrotas, edificamos a vontade e o império do inimigo em detrimento da nossa realização em Deus. Toda vez, irmãos, que nós damos muito crédito para o inimigo, nós deixamos de confiar na palavra de Deus e passamos a confiar na voz do inimigo. E aí tudo aquilo que Deus planejou para nós falamos: não vai dar certo mesmo, eu vou abandonar, eu vou parar, porque eu não consigo, porque isso não é para mim, eu não consigo, eu sou fraco, eu sempre coloco uma desculpa. Por quê? Porque a fé está alicerçada do lado oposto, e nós precisamos corrigir essa ótica da nossa vida, nós precisamos corrigir essa maneira de pensar, né? E eu gostaria de continuar falando um pouquinho mais através do medo, né? Porque através do medo nós criamos áreas de vulnerabilidade, isso que falaram aí, né? Né? Tanto na área espiritual como na área moral e na área sentimental. A tendência, irmão, é baixar a guarda e desistir. Quando a pessoa tem medo, irmão, a melhor, o que ele acha mais fácil? Parar, né? É desistir. Está difícil? Vou desistir. Apareceu um problema? Eu vou desistir. Apareceu eu vou parar, né? Porque isso tanto, irmão, na área espiritual, muitas vezes a pessoa está indo bem no ministério: eu vou sair da igreja porque lá não está dando certo, né? Na área moral, né? Muitas vezes: eu não estou conseguindo emprego, vou acabar fazendo alguma coisa errada, né? E também na área sentimental, muitas vezes o casamento está precisando só dar uma reguladinha na ótica, e a pessoa já está pensando em abandonar. Por quê? Porque quer baixar a guarda, quer desistir. Onde temos medo, meu irmão, nós seremos golpeados pelo inimigo, porque o inimigo sempre vai atacar no nosso ponto fraco. Aonde nós temos mais medo, é que é aí que o inimigo vai tocar. A Bíblia diz que Jó era um homem reto, temente a Deus, desviava-se do mal, mas ele sacrificava, né? Constantemente, fazia sacrifícios a Deus por ele e pelos seus filhos, porque ele temia que os filhos pudessem pecar contra Deus e vir alguma maldição sobre a casa. Então, quando acontece aquela desgraça toda na vida de Jó, ele fala: aconteceu o que eu temia, né?
Então, quando nós colocamos, irmão, damos crédito para dar para o inimigo agir, nós falamos: olha, eu tenho medo que aconteça tal coisa. Irmão, se você for continuar falando, eu tenho medo, vai acontecer. Ah, eu tenho medo disso, vai acontecer. Por isso nós precisamos vigiar a nossa mente, porque é um campo de batalha muito grande. Aquilo que nós pensamos e aquilo que desceu do nosso coração. Né? Quando nós vemos, nós estamos falando, mas aquilo já está enraizado no nosso coração, e nós precisamos tirar isso do nosso coração, mudar os nossos valores, mudar a nossa maneira de pensar. E só o temor a Deus, irmão, o temor de Deus pode vencer o medo. Porque quando nós tememos a Deus, nós passamos a servir a Deus, nós lançamos, a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. E nós passamos a confiar em Deus, nós passamos a depositar a nossa confiança nele. Nós não podemos mais pensar que vai dar errado. O medo, quando é vencido, vai dar lugar a orações e atitudes ousadas. Quando nós tiramos o medo da nossa vida, nós começamos a ousar na presença do Senhor. Nós começamos a ficar, né? Como a gente começa a ficar para frente, né? Começamos a fazer desafios. Olha, Senhor, eu quero uma casa nova. Senhor, estou orando. Senhor, estou precisando de uma casa nova. Eu creio, em nome de Jesus, o Senhor vai me dar essa casa. O Senhor vai abrir uma porta de trabalho, o Senhor vai me abrir uma porta que eu vou trocar de carro, né? Você começa a ficar ousado nas suas mãos, começa a pedir as coisas, crendo que o Senhor vai dar. Mas se você ficar com aquela mente antiga, né? Ah, eu queria tanto, mas eu acho que não é para mim não, aquele financiamento não vai dar certo, aquele negócio não vai dar certo, eu não vou conseguir, as coisas vão indo pelo ralo. Por quê? Porque a fé está funcionando de forma invertida. Mas eu vou deixar, irmão, para nós continuarmos no domingo essa mensagem, porque nós precisamos falar um pouquinho ainda sobre as estruturas do medo, né? E falar também a terceira parte que Paulo diz: guardei a fé, né? Guardei a fé. Para a gente concluir essa mensagem, eu vou deixar para terminar ela no domingo, né? Que ele fala: combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé, né? E nós vamos falar um pouquinho mais de medo, né, domingo que vem, e vamos entrar na parte do guardar a fé, que é muito importante, irmão, nós combater o bom combate e guardar